Visto de procura de trabalho e novas exigências estão surgindo a partir desse tópico. Pois é, se você tem interesse em Portugal, se você tem interesse no visto de procura de trabalho, você já deve ter ouvido por aí que algumas coisinhas estão mudando, né? Desde que esse visto foi implementado até o presente momento. Pois é, esse é o tema do vídeo de hoje. Se você tem interesse nesse assunto, fica aí que a gente já volta. Voltamos, se você não me conhece, meu nome é Raquel Andreata, eu sou advogada, vivo em Portugal há 8 anos e sou uma das sócias e cofundadoras aqui do ABBSA, Andreata Becker Bandeira de Sá, um escritório de advocacia especializado em direito português e principalmente em direito imigratório, ou seja, se você quer sair do Brasil regular, vir para Portugal, ou então se você está em Portugal e precisa de um advogado para abrir uma empresa, se você precisa de um aconselhamento jurídico aqui em Portugal, ou regularizar a sua situação, enfim. Todo esse universo você encontra aqui no nosso escritório uma equipe especialista no assunto para ajudar você. Bem, vamos ao tema do vídeo de hoje, não é? O tão sonhado e tão esperado visto de procura de trabalho, quando saiu foi um auê, não é? Todo mundo ficou interessado, todo mundo queria saber, pensamos, vai ser tão bom, vai ser tão fácil vir para Portugal agora, eu posso ir sem ter necessariamente um contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho. Porque antes do surgimento do visto, né, de procura de trabalho, só era possível vir para Portugal na modalidade trabalhador se você tivesse um contrato de prestação de serviço ou promessa com uma empresa de Portugal, ou então um contrato de trabalho por conta de outrem mesmo, né? Seja o contrato ou a promessa com uma empresa de Portugal. Diante de algumas alterações que aconteceram no ano passado, de 2022, na Lei de Estrangeiros aqui de Portugal, uma das implementações que tivemos foi o visto de procura de trabalho, que possibilitaria então uma pessoa vir para Portugal já com visto, encontrar emprego e depois de encontrar um emprego subordinado, um emprego por conta de outrem, tá? Não poderia ser prestador de serviço. A pessoa aqui em Portugal teria acesso à autorização de residência, ao título de residência, aquele cartão que te dá direito, depois de 5 anos, à nacionalidade portuguesa, ou então que te dá direito de viajar pela União Europeia, livre circulação e, obviamente, viver, trabalhar e ter uma vida aqui em Portugal e todos os direitos. Muito interessante falar também uma coisa, né? O título de residência dá direito a você, que é brasileiro, a tirar um cartão cidadão, que é justamente a identidade que um português tem e ter todos os direitos que um português teria assegurado. Então, depois que você tem seu título de residência, você pode solicitar um acordo que existe entre Brasil e Portugal de igualdade de direitos, em que você pode solicitar a emissão do seu bilhete de identificação. Claro que isso não te faz um nacional de Portugal, mas faz, enquanto perdurar ali a sua autorização de residência dentro da validade, que você tenha exatamente os mesmos direitos que um português teria, o que inclui votar, o que inclui poder ser um funcionário público, por exemplo. Enfim, só um parênteses aqui que eu gostaria de ter feito com vocês para que vocês entendam o benefício de ter um título de residência aqui em Portugal. Bem, sobre o tema principal do vídeo, no que relaciona aqui o assunto do visto de procura de trabalho, sim, desde que foi lançado, estamos a ter aqui algumas alterações nele. Claro que quando lançado, se tratou aí de um visto que encheu aí os corações das pessoas que querem vir para Portugal arranjar emprego e também das pessoas que querem ajudar os imigrantes, que somos nós, por exemplo, advogados especialistas em direito imigratório, né? Como nós queremos ajudar o número de pessoas a virem para Portugal de forma legal, segura e planejada, quanto maior o número de possibilidades, maior o número de estratégias que nós podemos oferecer aos nossos clientes que fazem consultoria conosco para saber qual seria o caminho ideal. Então, o visto de procura de trabalho se tornou uma possibilidade muito atraente. Lembrando sempre, que é o que eu falo nas consultorias, é muito atraente o visto de procura de trabalho, sim, porque os requisitos dele, a partida, principalmente no que tange ao meio de subsistência, era um requisito mais baixo, né? São 3 salários mínimos de Portugal de meio de subsistência. Porém, a necessidade de aqui em Portugal encontrar um trabalho subordinado pode ser sim um desafio. Muitos locais querem fazer contratações em modelo de prestação de serviço. Então, como é óbvio, você teria um desafio em Portugal, que é encontrar esse emprego e, a partir disso, ter autorização de residência. Então, esse caminho tem que estar muito bem pensado, até porque ele não aceita acompanhamento familiar. E isso foi algo que eu sempre deixei claro aqui no canal. Esse visto não vai aceitar reunião familiar. Infelizmente, hoje, no cenário atual,
nós temos uma empresa terceirizada que se chama VFS Global, que é responsável pela triagem dos documentos para um visto. E essa empresa começou a divulgar que o visto de procura de trabalho seria possível com o acompanhamento familiar. Até porque essa informação veio de alguns consulados do Brasil. Então existem sim pessoas que lá no começo, quando o visto foi lançado, fizeram as primeiras solicitações e conseguiram até mesmo a aprovação de um acompanhamento familiar no que tange o visto de procura de trabalho. Infelizmente, essa realidade não demorou muito a cair por terra. E nós aqui no escritório já tínhamos dado essa letra, né? Já tínhamos dado a visão de que isso ia acontecer, porque não fazia sentido na letra da lei. Foi apenas um erro ali de comunicação e de interpretação que logo foi sanado. Então, com relação ao acompanhamento familiar, hoje em dia já é unânime, já sabemos que não. Visto de procura de trabalho não dá direito ao acompanhamento familiar. O que vem sendo alterado e, ao meu ver, trata-se de uma peneira que eles estão tentando passar, porque o volume de pedidos foi demasiadamente alto, mas não se justifica, né, que depois do visto estar aprovado em lei, a lei ser muito clara, venham a ser exigidas condições que são, de certa forma, sim, contrárias ao texto legal, né? Tudo aquilo que é expresso na lei tem que ser seguido daquela forma. Aquilo que não está expresso não pode, a partir de amanhã, virar uma determinação legal. Porém, é isso que está acontecendo. Isso é muito comum em matéria administrativa, infelizmente, né? É raro um país em que o direito administrativo ele é realmente seguido à risca, né? Os agentes da administração interna têm muita mania de criar outras condições para determinados processos e procedimentos com base em ofícios internos e determinações internas que nem sempre estão de acordo com o texto da lei, colocando-nos todos em xeque, né, e fazendo com que, infelizmente, possamos pouco ou nada fazer, porque o custo para agir contra a administração interna, principalmente se tratando de vistos, é algo que pouquíssimas pessoas têm. Acho que ninguém tem interesse em fazer. Primeiro, porque já mancharia ali o nome da pessoa e o passaporte dela. Segundo, porque seria todo um movimento, né, de processos e exigências na justiça de direitos que talvez demorariam anos e não seriam suficientes para suprir aquela necessidade que a pessoa tem de imigrar, que é uma necessidade imediata, né, que é uma necessidade que a pessoa não quer imigrar daqui 5 anos, ela quer fazer daqui a alguns meses, certo? Então, quase ninguém tem interesse em mover aí grandes processos e acabamos todos tendo que aceitar aquelas determinações. Até porque nós, advogados, para sermos, né, agentes aqui da justiça, a gente precisa de um interveniente, a gente precisa de alguém que tenha sofrido uma lesão direta e que queira, né, avançar ali com a tomada de medidas judiciais cabíveis. Nós não podemos só porque queremos passar aí a processar todo mundo, embora dê muita vontade, né? Mas, enfim, voltando aqui às novas exigências que estão acontecendo no visto de procura de trabalho. São duas grandes novidades. Primeira, a exigência de um seguro-saúde particular, sendo o PB4, então, não mais aceito. Lembrando que, se você possui um termo CPLP de responsabilidade que abranja também a parte da subsistência, você não precisa apresentar seguro-saúde particular, nem PB4, nem nada. Não precisa apresentar passagem de volta, que é um dos requisitos, né, para o visto de procura de trabalho, e também não precisa de meio de subsistência. Mas se você não tem esse termo de responsabilidade, que é um benefício para cidadãos de língua portuguesa, uma possibilidade vindo deste benefício CPLP, porque eu já falei em outros vídeos, não existe visto CPLP, existem benefícios a título de visto, ok? Se você não tem, você precisa hoje, para o visto de procura de trabalho, ter um seguro-saúde particular, não serve mais PB4. Outro cuidado que as pessoas precisam ter para esse visto é a comprovação do meio de subsistência. Existem alguns consulados que estão exigindo que essa comprovação seja feita em euros na conta da pessoa, aqui em Portugal, no nome da pessoa que está solicitando, já diretamente em euros, ou se o valor estiver em real, que ele seja demonstrado nos últimos 3 meses de extrato e sempre tenha havido ali aquele saldo remanescente no valor de 3 salários mínimos de Portugal, que em termos gerais hoje dá mais ou menos aí 13, 14 mil reais, que esse dinheiro tem que estar na conta da pessoa que está solicitando nos últimos 3 meses. Ou seja, isso já é muito corriqueiro. Não é um documento do checklist, mas sempre que a gente vai instruir um processo de visto, independentemente de qual visto seja, sempre mandamos os 3 últimos meses de extrato bancário do Brasil do requerente.
Nós aqui sempre fazemos isso. Não quer dizer que o meio de subsistência estará aprovado nesse extrato, tá? Tem alguns vistos, por exemplo, D2 empresarial, que é obrigatória a comprovação de meio de subsistência por uma conta bancária em Portugal. Então, além do dinheiro da subsistência estar na conta bancária aqui em Portugal, a gente ainda coloca os 3 últimos meses, que é uma prática normal. Não que o valor da conta será avaliado, mas sim as movimentações têm que estar coerentes até com aquilo que a pessoa está apresentando na carta, né? E aquilo que ela apresenta também no imposto de renda dela. É mais nesse sentido que há uma verificação. Porém, no visto de procura de trabalho, se você está mostrando os 3 salários mínimos exigidos como comprovação mínima de subsistência dentro da sua conta do Brasil, você vai mostrar, obviamente, os últimos 3 meses, porque isso é praxe. Só que a pessoa que for avaliar, ela está levando em consideração que o dinheiro não pode ter aparecido do nada na sua conta antes desses 3 meses. Ele tem que estar já dentro ali. Já vi colegas advogados falarem publicamente sobre esse assunto e experiências de outras pessoas que, quando for o caso do dinheiro não estar lá nos últimos 3 meses, eles têm apresentado a justificativa. Por exemplo, o dinheiro surgiu na minha conta semana passada, antes de apresentar o visto, porque eu vendi um veículo. E a pessoa apresenta também o documento que comprova a venda, ou que comprova de onde veio, né, a origem. Ao meu ver, e aí é minha opinião, é um movimento do consulado e do governo português, como é óbvio, para evitar que pessoas venham para Portugal com dinheiro que não é delas, né? O que quer dizer isso? Para apresentar o pedido de visto, eu coloco o dinheiro na minha conta. Assim que o visto for aprovado, eu devolvo, até porque o valor não é altíssimo, né? Então é um valor que teoricamente não é que é fácil, né, gente? Mas né? Não é um valor assim, nossa, como é que eu vou pedir emprestado pra alguém 100 mil reais? Não é. Eu tô pedindo 14, 15 mil. Então, é um valor que você poderia pedir emprestado pra alguém, colocar. Muita gente faz isso, infelizmente. Isso é erradíssimo. E não é só erradíssimo porque é uma fraude no seu processo de visto, mas é errado porque se você não tem 14 mil reais, gente, como é que você vai sair do país? Eu já acho baixo esse valor de meio de subsistência, porque com 3 salários mínimos de Portugal, você mal passa o seu primeiro mês. Chegar num país, se você não tem um amigo aqui que vai te hospedar, se você não está vindo para ficar, né, contando já com a ajuda de familiares e amigos de confiança, porque pessoas prometem as coisas e na hora do vamos ver não cumprem. Cuidado com isso, tá, gente? Fulano disse que vai me ajudar. Fulano disse que vai ter um emprego perfeito. Não é fulano, é meu amigo, meu melhor amigo, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha prima de confiança. Pessoas de confiança aqui. Não fiquem caindo em conversa furada, não, porque muita gente vende que a vida deles tá maravilhosa e que tá tudo perfeito, e você vai chegar aqui, a pessoa, ela própria não tem onde cair morta, ainda quer botar ainda responsabilidade na vida dos outros. Então tomem sempre muito cuidado com isso, tá? Mas mesmo que você venha com alguma rede de apoio, você vai gastar dinheiro nesse começo. Você vai precisar comprar passagem, você vai precisar se manter, você vai precisar ter tempo para procurar o trabalho, você vai precisar se alimentar bem para ter disposição para ir atrás de um emprego, para ir atrás dos seus objetivos. Os aluguéis não estão baratos em Portugal inteiro, todo mundo sabe disso. Ainda mais quando é por curto período de tempo, né? Porque você vem à partida tendo que apresentar, inclusive, um alojamento de 120 dias. E um alojamento de 120 dias em Portugal não é barato. Então, tomem muito cuidado com essas condições mínimas necessárias para que você não coloque em risco os seus próprios planos. Então, não peça dinheiro emprestado só para mostrar ali para o cônsul que você tem o valor da subsistência e depois fique sem dinheiro para vir para Portugal. Isso é loucura, tá, gente? Não façam isso, tá? Além de fraude, ainda não é uma coisa que vai te ajudar. Depois, é sempre importante provar. Se você não tinha esse saldo remanescente na sua conta já nos últimos 3 meses, da onde veio o dinheiro, né? Se esse dinheiro apareceu na movimentação bancária dos últimos 3 meses, assim, grandes quantias, de onde veio esse dinheiro? E assim é que tem tocado a banda aí no que tange ao visto de procura de trabalho, a necessidade de se fazer uma comprovação e de uma carta de intenção que comprove o seu alojamento, explique as suas intenções e explique aonde vem o dinheiro que você está trazendo para Portugal. E quanto mais dinheiro você colocar à disposição para sua viagem, para o seu planejamento migratório, melhor, tanto para você quanto para a segurança do seu processo. Tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de subscrever o canal, enviar no grupo de WhatsApp, enviar para aquele amigo que vai aplicar para o visto de procura de trabalho, para ele ficar preparado também, assim como você já está, depois de ter chegado aqui no final desse vídeo. Então, não esquece mesmo de comentar, curtir, compartilhar e subscrever
também ao canal. Um beijo grande e até a próxima!